E aí, povo? Tudo bem? Boa noite pra vocês. Boa tarde. Bom dia. E aí, tá tudo bem por aí? Nas telinhas. Nós estamos aí ao vivo para todos os meios de telecomunicações. Chamado Instagram, Facebook, YouTube. Você que vai chegando aí, como vocês já sabem, vai dando aquele like. Vai compartilhando aí também pra galera, né? Hoje a nossa live é um pouco mais cedo, para você dormir mais cedo também, assim como eu e você. Né? Tá tudo bem por aí? Ver como é que tá aí o áudio, ver como é que tá o vídeo também pra mim. Tá bom aí a imagem, iluminação? Tá tudo bem aí? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes aí? Tá tudo bem por aí? Vocês estão me ouvindo bem? Quer que eu falo mais alto? Quer que eu falo mais baixo? A Dani fala que eu falo muito alto. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Aí, eu acho que agora ficou melhor. A Dani disse que eu falo alto demais. Mas tá bom aí o áudio? Dá pra ouvir? Dá pra entender? E aí? Ó, tem gente falando aqui comigo. Deixa eu ver. Boa noite, Pedro. Beleza, mano? Tranquilo? Daiane. Boa noite, Biel. Tudo bem, Biel? Hoje é o dia, hein? Ai, ai. Boa noite, Rômulo. A iluminação não tá boa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma mexida aqui pra ver se melhora os. Deixa eu ver aqui se dá. E agora? Iluminação não, resolução. Resolução não tá boa? Tá bom o áudio, o vídeo tá um pouco ruim. Paz, coração. Vê agora. Vê, senão eu vou dar um pause aqui e tentar arrumar. Vê porque tem muita coisa pra me falar hoje. Gente, vocês vão ter que ter paciência comigo. Porque hoje eu tô. Hoje eu fiquei o dia inteiro mastigando Lucas 15. O dia inteiro mastigando, né? Respeito da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, né? Vê se tá bom, melhorou? Se melhorou, eu vou dar continuidade. Se não, vou ter que dar um pause aqui. Melhorou não? Tá. Calma aí. Gente, não sai, calma aí, espera aí. Já vai dando like aí, compartilhando pra alguém. Voltou, vamos ver. Voltou, gente, vê aí. Tá embaçado? Tá, agora, vê agora. Vê agora, não tô parado não, agora tô se mexendo. Vê se agora melhorou. Porque ninguém merece, né? Deixa uma live. O áudio tá bom, mas o vídeo também tem que tá bom. Ó, o Gabriel falou que agora tá top, tá bom. Não sei se é por causa da minha beleza ou se o sinal agora tá bom. Gente, porque vocês veem, tem que ter uma resolução boa, né? Não pode ser qualquer coisa também. Né? Tem que fazer as coisas de excelência. Né? E se você já tiver aí alguma dúvida, ó, você que já leu aí, se tem alguma dúvida, aqui ó, dá um like aí, né? Tem um aviãozinho, ó, a galera tá falando que melhorou. Melhorou, melhorou, melhorou. Olha aí o Cauãzinho. Será que ele fica até o final, Cauãzinho? Quero sua ajuda aqui hoje, Cauã. Ó, André tá aí com a gente também, Betiane. Gente, melhorou, né? Que bom, melhorou. Então dá aí o like. Dá o like, compartilha. Deixa eu usar o aviãozinho aqui. Eu falo pra vocês compartilhar, mas eu não faço. Vou fazer aqui agora. Deixa eu mandar aqui pra galera. Pra galera que tá aí me assistindo. Pra galera ver, ó. Mandei pra 5 pessoas aí. Faz isso também. Dá essa força aí, dá essa moral pra nós aí. Né? E a gente vai falar sobre o livro de Lucas. Né? Como a gente tá no livro de Lucas, a gente vai continuar ele. E a gente vai falar do capítulo 15 e do capítulo 16 também, que é o da leitura de hoje. Né? Hoje é o 23º dia. Olha aí, que bom, né? Que bom ter você aqui comigo. É muito bom estar em comunhão com vocês. Né? Voltei aqui para o cenário do Josué, roubei aqui um pouquinho o cenário dele, o quarto dele.
mas é porque aqui a iluminação é um pouco melhor. Então, sem delongas, vamos para a parábola da ovelha perdida. Né? A gente tem que analisar algumas coisas aqui e eu quero analisar junto contigo, junto com você. Eu mandei lá no grupo uma pergunta, né, na verdade, a respeito do filho pródigo. E, gente, muita gente respondeu algo sensacional, né? Algo que todo mundo percebeu, algo que alguns tinham percebido, outros não. E ali a gente pôde compartilhar algumas coisas a respeito da parábola do filho pródigo. Mas eu também não quero me atentar somente a ela. Ela hoje foi o que mais me chamou a atenção, né? Porque assim, a parábola do filho pródigo, assim como nós entramos no núcleo do Evangelho de Marcos, né, falando a respeito da crucificação de Cristo, agora nós entramos aqui no núcleo do Evangelho de Lucas, né, que é a respeito do Evangelho. Né? A gente pode, muita gente que considera até essa parábola, que não é a parábola só do filho pródigo, mas é uma parábola dividida em 3 partes que Jesus faz. Muita gente fala que esse é o Evangelho completo. Olha só, o quão rico é essa parábola, né? Esse é o Evangelho completo. Então, se a Bíblia fosse resumida em uma parábola, ela conseguiria ser resumida nessa parábola do filho pródigo, né? Da ovelha perdida e também da dracma perdida. Lembrando que essas 3 não são 3 parábolas diferentes, tá? É uma parábola dividida em 3 tópicos, beleza? Isso aí tem que ficar claro, porque tem muita gente que pensa, né, e até erra nesse sentido, nesse quesito de pensar assim, é porque Jesus falou uma parábola, depois falou outra, depois falou outra. Não, Jesus falou a mesma parábola dividida em 3 tópicos, né? Tanto que a gente pode ver aqui já no começo. Eu quero que você esteja aí com sua canetinha, ó, caneta e Bíblia na mão, né? Então eu quero que você marque esse texto que eu vou falar para você. Ou então, se você tiver no seu celular, depois você marca ele aí. Ó, diz assim no capítulo 15: Aproximando-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para o ouvir, aproximavam-se, né? Os publicanos e os pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou, olha aqui, ó. Poxa, calma aí. Então Jesus lhes contou aqui, ó, esta parábola. Ó, espero que deixa para ver aí. Esta parábola não é uma parábola, outra parábola. Então é uma parábola emendando na outra, tá bom? Isso a gente tem que ter em mente para a gente não confundir depois, né? Pensar assim, essa é uma parábola, veio outra, veio outra. Não, é uma parábola seguindo a outra, né? Jesus falou: qual é de vocês o homem que tem 100 ovelhas e uma das ovelhas se perde, ele não deixa as 99 e vai atrás das ovelhas. Perceba algo, que quando o pastor, que Jesus está falando aqui, ele deixa as ovelhas não é em qualquer lugar. Ele deixa as ovelhas no deserto, em um lugar protegido, em um lugar onde elas conhecem, em um lugar também onde existem pessoas ali que podem ajudar ele, porque ele não deixou com qualquer pessoa, né? Naquela época os pastores eram amigos de pastores e ali um cuidava do campo, o outro cuidava de outro, e aí sucessivamente. Né? E o que acontece agora? Esse pastor ele deixa as 99 protegidas em um lugar fresco, no lugar onde elas conhecem, e agora ele sai em busca da ovelha que se perdeu. Perceba que a ovelha se perdeu, né? Oi, Bia, tudo bem, prima? Boa noite. Dá um beijo em todo mundo aí, tá? No Tia Cris, na Leila. Dá um beijo no Matheus também. Saudade de vocês, viu? Um beijo no coração de vocês todos aí. Muita saudade. Né? Então percebe que ele não deixa as ovelhas perdidas. Não deixa as ovelhas somente em qualquer lugar. Ele as protege, colocando elas no deserto, deixando elas escondidas, tá bom? No deserto. E aí sim ele vai em busca da ovelha perdida. E sabe o que eu entendo com isso?
Já quero subir até uma hashtag aqui, que você sobe aí junto comigo. A gente gosta muito de subir hashtag, né? Hashtag 99 não é 100. 99 não é 100. Por que que eu falo isso? Porque aquele pastor, aquele homem, ele só ficou satisfeito quando ele estava com a 100, porque ele era pastor de 100, ele não era pastor de 99. Então 99 não é 100, né? E nós podemos ver aqui que aquele pastor, ele largou as ovelhas e ele achou aquela ovelha que estava perdida, né? E aonde é que ele achou? Ele achou ela no meio de pedregulhos. Ele achou aquela ovelha ali no meio de espinhos, no meio de muitas outras coisas. E ali ele pega aquela ovelha e ele coloca aquela ovelha. Olha aqui! Então ele pega aquela ovelha. Aí a ovelhinha. Não era combinado não, vou tirar até o print aqui, ó. Vou tirar até o print da ovelha. A ovelhinha do Josué. Então ele pega aquela ovelha e ele coloca aquela ovelha em seus ombros e leva a ovelha agora para onde? Leva a ovelha de volta para o curral, no lugar que ela não devia ter saído. Então agora esse pastor ele vai atrás das ovelhas e ele pega ela e ele volta ela para o curral. Também ele a trata, né? Porque a gente sabe que ela tem mais ovelhas, tem mais duas ovelhas. Ah, é aqui, ó. Olha um tanto de ovelha que tem aqui, gente. Meu Deus. Tem mais ovelha aqui, gente. Olha um tanto de ovelha. Ó. Pastor é pastor sem ovelha, né? Então, olha aí. Olha o tanto de ovelhinha. Tirem um print aí pra mim. Depois vocês me mandam. Então, ele não estava satisfeito só em ter 99 ovelhas. Aqui, ó. Essa aqui são as 99. E essa aqui que foi perdida. Então, ele não estava satisfeito em ter só as 99 com ele. E o que que acontece? Ele pega essas 99 ovelhas, ele coloca elas num lugar... Eu ia jogar, ó. Vou jogar não. Ele pega as 99 e eles colocam no deserto e vai em busca da outra que se perdeu. Então ali, aquela outra ovelha que se perdeu, ele pega, coloca ela sobre seus ombros, coloca ela sobre seus ombros, e o que que... Ih, dá pra fechar não. Coloca ela em seus ombros, e aí sim, ele leva pro curral, junto com as outras ovelhas, tá bom? Então, nós podemos perceber aí, nós podemos ver a função que é o pastor. O pastor, a função dele é essa, é resgatar ovelhas, né? Infelizmente, aí nos nossos dias, existem muitos pastores que fazem o quê? Pega essa ovelha e joga. Pega outra ovelha e joga. Né? Não se preocupa com as ovelhas. Então, Jesus veio nos ensinar a respeito da ovelha, né? Que ele coloca nos ombros e ele volta aquela ovelha para o curral, tá bom? Ó, minha mãe entrou aí. Benção, mãe, tudo bem? Boa noite. Joia. Fica aí até o final com a gente, tá bom? Então, nós podemos perceber que a primeira parte da parábola é a respeito da ovelha que se perdeu e o pastor buscou a ovelha, né? Agora, a segunda parte é a da dracma perdida. Eu não sei se vai ter alguma coisa aqui para mim falar a respeito da dracma. Da dracma perdida. Da dracma que foi perdida. Né? Aquela mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa. E ela, quando ela percebeu que não estava com as 10 dracmas, porque ela tinha 10, né? E ela percebeu que não estava com as 10 dracmas, o que que aconteceu? Ela procurou, não só procurou, ó, o Lucas, doutor Lucas, tudo bom, doutor? Boa noite, seja bem-vindo aí. Fica com a gente até o final, dá aquele like, tem um aviãozinho aqui também, compartilha essa live aí, né? E nós podemos ver que ela não só procurou, como ela arrumou a casa, né? Ela arrumou a sua casa, e aí sim, depois que ela arrumou a casa, ela encontra a dracma que foi perdida, né? Então, aí o que que acontece? Ela se alegra, e ela não somente se alegra, como também ela dá uma festa, assim como aquele pastor também fez, né? Ao encontrar a ovelha, aquele pastor ele se alegrou, porque encontrou a ovelha.
E aí ele comemora junto com os outros pastores, né? Ele reúne alguns amigos ali e ele comemora por ter encontrado uma ovelha, né? Tanto que Jesus ainda fala que eu digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só o que Jesus está falando aqui pra gente. Que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu, né? Existe festa. Porque é melhor um pecador arrependido do que 99 que não precisa de arrependimento. É isso que Jesus está falando pra gente, né? Quando há um pecador que se arrepende, o que acontece? Há festa no céu. E nós precisamos também nos alegrar quando pecadores se arrependem. Nós não precisamos ser acusadores de pecados. Nós não precisamos ser apontadores. Mas nós precisamos ser aqueles pastores que, quando vê que tem 99, que falta uma, nós vamos atrás, nós corremos atrás, né? E essa é a função de um pastor. A função de um pastor é essa, tá? E agora a mulher, quando ela acha a dracma também, o que acontece? Ela dá uma festa. Ela chama todo mundo. Olha só, perceba algo que eu vou falar no final. Ela chama todo mundo, e dá uma festa, todas as amigas dela, e dá uma festa porque encontrou uma dracma. Nós sabemos que dracma naquele tempo as mulheres usavam para casamento, né? Então aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa, então ela estava ali perdendo quase a sua honra, né? Com aquela dracma, e ela não fica contente por ter perdido. E perceba que aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa. Ela não perdeu fora. Ela perdeu dentro, porque quando a Bíblia fala que ela limpou a sua casa, ela encontrou a dracma que estava perdida, tá bom? E agora nós entramos na parábola também, na terceira parte dessa parábola, a respeito do filho pródigo. Eu sei que você já escutou, assim como eu tenho certeza que você já escutou milhares e milhares e milhares de palavras, de pessoas falando a respeito do filho pródigo, né? Mas como eu falei para você, essa parte do filho pródigo, ela é o evangelho por completo, né? Ela é o evangelho a qual os fariseus rejeitaram, a qual muita gente estava rejeitando naquela época, mas a qual os publicanos e os pecadores se arrependeram, né? A qual eles entenderam aquela parábola e eles entenderam que estava falando a respeito deles, né? E Jesus fala que havia um homem que tinha dois filhos, um filho velho, o mais velho e o mais novo. E o mais novo, olha só, o mais novo chega ao pai e fala: pai, me dá tudo que eu tenho, me dá aquilo que é meu de direito, porque eu quero ir embora. E a gente sabe, eu preciso falar isso para que a gente tenha um nivelamento aqui, a gente sabe que herança não se dá para quando o pai ou a mãe ou alguém é vivo ainda. É preciso alguém morrer para você ocupar uma herança, para você receber uma herança. Tanto que se eu quiser dar minha herança para o Josué hoje, eu não consigo, porque a herança é somente quando eu morrer, né? Quando eu morrer, ele vai herdar a herança. Então, o que esse jovem estava falando para o pai? Pai, eu reconheço que para mim o Senhor já morreu. Então dá aquilo que é meu de direito, porque eu quero partir, eu quero ir embora e eu vou embora. Né? Perceba que ele é um jovem, ele é novo. Né? E quantas vezes, por falta de maturidade, a gente já quebrou a cabeça, a gente já fez muita besteira, a gente já falou muita besteira, já fez besteira, já andou com um tipo de pessoas que não era para andar, já fez coisas que não era para fazer, né, por falta até de maturidade. E agora esse jovem, ele chega, a partir do versículo 11, aí, quem estiver acompanhando, no capítulo 15, né, ele chega e pede ao pai. E o que o pai faz? Ele reparte a herança. Ele não dá somente para o filho mais novo, mas ele também dá para o filho mais velho. E o que acontece? Passado alguns dias, aquele homem, aquele menino, aquele jovem, ele não pegou a sua herança por si completo, depois já saiu. Não, passado alguns dias, né, o filho mais moço, ajuntando tudo que era dele, ele saiu ajuntando, pegou aqui, pegou ali, pegou ouro, pegou prata, pegou tudo que era dele de direito, ele saiu pegando.
pegou, pegou, pegou. E o que aconteceu? Ele meteu o pé. Ele meteu o pé e ele foi para um país distante, para uma terra muito distante. Olha só, ele não queria nem chegar perto da casa do pai. E aqui eu vou dar alguns detalhes a respeito disso. E eu vou falar também aqui de um amor que a Disney ela não te contou, né? A Disney ela é boa em contar contos de fada. A Disney é boa em contar um amor de príncipe, um amor de não sei quem. E eu vou falar aqui a respeito também do amor que a Disney nunca passou nas telinhas dos cinemas, né? É esse amor a qual eu vou falar agora. E aqui o filho ele pega tudo que é dele e ele vai e gasta tudo que ele tinha, que era do pai dele e ele tinha, a herança que ele tinha. Perceba algo, uma pessoa, eu já vi muitos casos disso, tratando com jovens e tratando até mesmo com pessoas, de pessoas que pegam tudo e vai embora da casa do pai, né, por não aguentar a pressão, vão embora, de certa forma vão embora. O lugar que essa pessoa mais quer ficar longe é da casa do pai, que a pessoa saiu, né? Perceba que o motivo daquele homem é o motivo certo, né? Porque a gente sabe que o filho ele tem que deixar pai e mãe para unir-se a sua mulher e a mulher unir ao homem, né? Mas perceba que o motivo é o certo, mas a motivação dele é a errada, né? Agora imagina aí um senhor de 50 anos, um senhor de 50 anos debaixo da saia da mãe. É correto? Ou uma mulher de 50 anos, 60 anos, ainda vivendo com seus pais, né? Não é correto. Existe alguma coisa errada ali, né? E perceba algo. O motivo é certo, porque o homem deixará o pai e a mãe e unirá a sua mulher. Mas só que a motivação o que motivou aquele jovem para sair é a maneira errada. Nós sabemos que quem casa, quer casa. Mas esse jovem aqui, ele não saiu para casar. Ele não saiu para obter uma família. Ele saiu somente por sair, né? E eu lembro muito de Jacó. Você sabe com quantos anos Jacó saiu da saia da sua mãe? Eu estudando hoje, eu percebi isso, né? Jacó saiu da casa da sua mãe com 71 anos. Olha só, 71 anos foi que ele saiu da casa da sua mãe para começar uma família com 71 anos, né? E quantos meninos velhos a gente, perdão, gente. E quantos meninos velhos a gente conhece de 40, 50, 60 anos ainda vive com sua mãe, ainda vive com seu pai, né? Então assim, nós podemos perceber que o motivo é certo, porque deixará o homem, o pai e a mãe. Mas a motivação que levou ele é a motivação errada. Primeiro que ele praticamente matou o pai dele, né? E agora ele gasta tudo que ele tem em um lugar longe, em um país distante. E o que acontece? Ele gastou tudo. Gastou com mulher, gastou com bebida, gastou com farra, gastou absolutamente tudo. Então, depois que ele gastou tudo, veio uma grande fome no país que ele estava, né? No país que ele estava ali veio uma grande fome, a qual ele chega para um certo senhor e ele pede um emprego para aquele homem. E o emprego que aquele homem tinha para oferecer a ele era cuidar de porcos, né? Cuidar de lavagem de porcos. E ali aquele homem aceita. E nós sabemos que os judeus eles não poderiam comer ou tocar em porco, camelo, porque era um animal sujo e ali contaminaria eles, né? E agora Jesus está falando para os judeus. Então, de certa forma, esse jovem era judeu, porque eles precisavam entender. Então, aquele jovem ele foi do trono à miséria, né? Ele foi da riqueza à pobreza em segundos, né? Ele foi gastando tudo em segundos. Agora, aquele jovem ele está se vendo agora cuidando de porcos, alimentando porcos, algo que naquela época eles não podiam nem tocar, eles não podiam nem chegar perto, né? E agora esse homem está tá trabalhando com esses animais.
E o que acontece? A fome era tão grande daquele jovem que ele não somente queria comer a comida daqueles porcos, como ele desejava comer a comida daqueles porcos. Agora, eu faço uma pergunta para você. Comida de porco, você já viu como é que é comida de porco, né? É nojento. É literalmente nojento. Ela chega até a espumar, a sair aquele gás, sabe? Porque é o resto do resto que eles comem. E agora aquele homem que tinha tudo dentro de casa, ele era feliz dentro de casa, mas ele não sabia, né? E infelizmente, quantos jovens saem de casa, quantas pessoas saem de casa com a motivação errada, não sabendo elas que elas eram felizes dentro de casa. Né? Aquele homem ele não sabia que ele era feliz ao lado do pai. E agora ele está alimentando porcos. Não somente alimentando, como desejando a comida daqueles porcos. Mas acredito que o Espírito Santo iluminou a mente daquele jovem e ele caiu em si. Olha só, a gente falou muito e está falando muito a respeito de arrependimento, né? E agora nós vemos aqui que esse homem, que esse jovem, ele se arrepende, porque a Bíblia fala que ele caiu em si. Então, caindo em si, ele se lembrou da casa do pai. Olha só, o que eu percebo aqui? Que nós devemos, de certa forma, colocar na memória dos nossos filhos coisas boas. Porque esse jovem, ele se lembrou de coisas boas que seu pai fazia. Né? Perceba que o exemplo ele vai fazer com que lá na frente, né, se algum dia seu filho, se algum dia alguém que você conhece se desviar ou sair da presença do pai, ele vai lembrar. Né? Então nós devemos guardar memórias boas dentro da nossa casa. Aquele jovem ele tinha memórias boas do seu pai, porque ele diz: "Ó, meu pai é um bom empregador. O jornaleiro dele, olha só, o jornaleiro do meu pai come o de melhor na mesa. E eu tô aqui, eu sou filho dele, eu tô aqui nessa miséria." Sabe? Então, ele já começa a planejar um discurso, né? Então, perceba, e é algo que eu falei, que eu sempre vou falar. O que muda pensamento é movimento. Aquele jovem, ele não ficou só no pensamento de voltar para a casa do pai. Ele não ficou, um dia eu volto para a casa do pai, um dia eu volto, um dia eu volto. Não, ele pensou e ele se movimentou. Então ele volta para a casa do pai. Então ele mesmo já tem um discurso armado dentro dele. Então olha, ele já estava pensando assim, eu vou voltar e eu já vou falar logo com um discurso aqui, porque eu sei que eu pequei contra os céus. Olha só o arrependimento desse cara. Ele se arrependeu ao ponto de reconhecer que ele pecou não somente contra o pai dele, mas contra os céus. Então, ele pecou contra os céus e ele pecou contra o pai dele. Então, agora a consciência dele, meio que a chave vira, né? Que ele fala: eu pequei contra os céus e contra meu pai. Voltarei agora e me reconciliarei com ele, para que eu seja ao menos um servo. Porque ele sabia que o pai dele servia um servo como um filho. Né? O servo ele tinha pão, o servo ele tinha tudo dentro da casa. Então agora ele não quer mais somente voltar como filho, ele quer ao menos voltar como pai. E olha só o poder que o pecado faz. O pecado ele te tira do melhor lugar e ele te joga no pior lugar. E ele também tira a sua identidade. Porque quando ele fala assim, eu voltarei ao menos para ser servo, o pecado fez com que a identidade daquele jovem sumisse. A identidade de filho, porque ele era filho. Ele poderia voltar. Então, o pecado arrancou a consciência dele, porque a Bíblia fala, ele tornando em si. Então, o pecado tem esse poder de tirar as pessoas da sua própria consciência. Então, a pessoa, quando ela faz algo consciente, é uma coisa, mas quando o pecado veda os olhos dela, já é outra forma de agir. A pessoa ela começa a agir de outra forma. Então, agora que aquele homem caiu em si, a chavinha virou, e agora ele volta para o pai. Perceba algo, que ele estava num país distante. Então, aquela caminhada, olha só o tempo que aquele jovem deve ter andado, né, para voltar
e às vezes até mesmo lutando, porque a luta não foi contra o seu senhor que deu para ele um lugar para ele trabalhar. A luta foi contra ele mesmo, de voltar, de querer voltar, né? E de se arrepender e também de se humilhar. Perceba que não é somente você voltar para a casa do Pai. Você precisa se arrepender. Você precisa de coração se humilhar perante Ele. E agora esse jovem, ele está vindo no meio da caminhada. Ele está vindo pensando... Eu conjecturo muito, eu gosto de pensar muito nisso. E hoje me envolvi muito nessa passagem, sabe? Porque eu entrei realmente nessa passagem e fiquei percebendo ali, e até mesmo vendo o filho voltar para a casa do pai. E agora, quando o filho está voltando, no meio do caminho, quando ele dá a cara para aquela fazenda ou casa, não sei, daquele pai, o que acontece? O pai, ao avistar ele, somente ao avistar, o pai ele sai correndo. O pai sai correndo. E ele, quando ele vê o filho, ele sai correndo desesperado, né? E ali ele abraça aquele filho. E não somente abraça o filho, como ele beija o filho. Sabe o que eu percebo aqui? O amor incondicional do pai com o filho. O amor incondicional de Deus com o filho, né? Quando eu falei assim, que eu vou falar a respeito de um amor que a Disney não contou, é esse amor. Porque a Disney, né, ela conta sempre de um amor que é favorável, né? De um amor de um príncipe para uma princesa que é correspondido. Mas agora a Bíblia está contando a respeito de um amor que não foi correspondido. Porque o filho negou o pai, o filho matou o pai, pegou a herança dele e saiu fora. Mas agora esse filho volta totalmente destruído. E o pai está ali com os braços abertos para receber o seu filho. Então percebe o quanto Deus nos ama. Porque essa parábola está falando a respeito de mim, está falando a respeito de você. Né? E nós podemos perceber três pessoas que são os principais dessa parábola. O filho que foi, o filho que ficou e o pai que ficou. Né? E Jesus agora ele coloca os nossos olhos no filho e agora Jesus coloca os nossos olhos no pai. Porque o filho ele já vem com o discurso pronto. Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. E na mesma hora o pai meio que manda ele se calar. Né? Falando, eu não quero saber a sua desculpa. Eu não quero saber o que você aprontou. Eu não quero saber. Eu quero saber que os meus servos agora vão trazer para você um anel. Vai trazer para você novas vestes e novas sandálias. Representando que novamente aquele filho que saiu e agora que voltou, ele faz parte da mesa. Ele faz parte agora novamente da família que ali está estabelecida. Né? E agora o pai honra o filho. E não somente isso. O pai agora ele manda preparar o cordeiro que estava separado. Era um cordeiro que era separado só para a ocasião oportuna. Né? É chamado até do bezerro gordo. Né? Algumas traduções estão falando a respeito do bezerro gordo. Né? Aquele bezerro que era preparado somente para ocasiões de festas que eram importantíssimas. E agora o pai está falando, dá anel para ele, dá novas vestes, dá nova sandália e prepara o cordeiro gordo, o cordeiro que é pronto só para isso. Então perceba que não é tarde demais para você voltar para os braços do pai. Nunca é tarde demais. E jamais o pai ele não vai te receber. Porque aqui nessa parábola nós podemos perceber que o pai é Deus e que aqueles filhos somos nós. Né? Nós podemos ver a função de cada um aqui. E nós, mesmo um filho não merecendo, porque se fosse, vamos colocar nos nossos dias, né? Se fosse na questão de merecimento, aquele filho nem merecia. Né? Mas Deus, com a sua graça, com a sua sabedoria, e Jesus aqui, muito sábio, né? Ele fala a respeito dessa parábola. Né? E também tem uma história que eu quero contar para vocês, que envolve muito isso. Né? Que um homem tinha um certo filho, e esse filho ele faz igual o filho pródigo. Ele vai embora. Né? Os pais, ele tem uma discussão ali com o seu pai,
uma discussão muito severa, né? E ele resolve ir embora, né? Ele vai embora e ele fica muito tempo fora. Só que vai passando uns dias, vai passando uns anos, aquele filho, ele tem saudades do pai. E o que aquele filho resolve fazer? Ele resolve escrever uma carta para o pai, né? E nessa carta estava escrito assim: pai, eu sei que nós estamos brigados, mas eu quero me reconciliar com o Senhor. Na frente da nossa casa passa uma linha de trem. E também tem uma laranjeira na frente da nossa casa. Se o Senhor me perdoar, eu quero que o Senhor ao menos coloque um lenço branco. Oh, peguei o lenço do Josué. Um lenço branco em cima dessa árvore. Porque quando eu passar de trem, eu vou olhar para a árvore, eu vou olhar para aquele lenço e eu vou saber que o Senhor me aceita de volta. Mas, se o Senhor também não me aceitar, eu vou passar e eu não vou descer na próxima estação. Porque o trem passava exatamente na frente da casa daquele pai e tinha na frente uma laranjeira. E o que acontece quando aquele filho com muito medo, né, com aquele receio do pai ter visto a carta e responder aquela carta, o filho pega o trem e ele vai em direção à casa do pai. E quando ele passa na frente da casa do pai, não tem só um lenço, mas tem um lençol envolvendo toda aquela laranjeira. E aquele filho chora muito ao ver aquele lençol envolvido naquela laranjeira. E ali eles voltam e se reconciliam. Né? O que eu quero dizer com essa história? Que é uma história parecida muito com essa história do filho pródigo. Que Deus, ele sempre estará com os braços e com o lençol dele aberto para nos receber de volta. Mas sabe o que acontece? É que a pessoa ela se afasta de Deus. Foi o filho que se afastou. Não foi o pai que mandou ela embora. Foi o filho que falou: pai, me dá tudo que eu tenho porque eu vou embora. Então, ela se afasta de Deus e ela não reconhece e ela não tem a capacidade até mesmo de voltar, a humildade de voltar. Porque aqui, esse filho, ele mesmo se humilhou. Porque ele voltou atrás. E agora, o pai recebe ele. E ali o pai dá uma festa, uma grande festa. E o que acontece? Seu irmão estava no campo. Por isso que eu falei que Jesus, ele uma hora ele está trazendo a gente pro filho pródigo, uma hora ele está trazendo para o pai. E agora Jesus introduz o irmão que ficou dentro da casa, que ficou o tempo todo. E agora o irmão que está no campo, ele volta do campo e quando ele vê aquele alarido de festa, aquele trem todo, ele chama um de seus servos e pergunta: rapaz, que festa é essa aí? E aí os servos contam, né? Olha, teu irmão que estava morto, ele voltou para a casa do pai e agora seu pai está dando uma festa, né? E a Bíblia diz, olha só, no versículo 25, tá? Para a gente se localizar aí. No versículo 25, 27, 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Olha só o coração desse filho. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Ele não quis entrar. Então, saindo o pai, porém, para procurar o filho, ele diz: uai, filho, por que você não quer entrar? E aí o filho revela o seu coração para o pai. Ele fala: eu sempre estive te servindo. Olha, faz tantos anos que sirvo, no versículo 29. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Perceba que esse filho está sempre colocando um se na frente. Se. Né? Mas o Senhor nunca me deu um cabrito. Olha só qual que era a mentalidade do filho que ficou. Não era mentalidade de filho, era uma mentalidade de servo. E tem muita gente servindo ao Senhor que não tem essa mentalidade de filho. Tem uma mentalidade de servo, que eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a Deus, eu sirvo, mas nunca usufrui nada do que um filho tem por direito.
Olha só, esse filho aqui, ele não precisava estar no campo, mas ele quis estar no campo. Esse filho aqui, ele não precisava servir como um servo, mas ele quis servir como um servo. Ele não pegou a identidade que era dele de filho e agora ele revela o seu coração. Um coração que não é de filho, mas um coração de servo. Então perceba que agora o pai fala algo para ele. Filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Você sempre está comigo e eu sempre estou contigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha só, o código final dessa parábola está aqui nesse final. Por isso que eu falei que essa parábola ela é dividida em três. Porque todas as três partes terminam com festa, com alegria, e todas elas terminam com alguém que estava perdido e foi achado. Com algo que estava perdido e foi achado. Então, nós podemos perceber aqui que, na verdade, essa parábola está falando a respeito mais de Deus do que do filho. Porque esse é o pródigo amor de Deus. Porque a palavra pródigo quer dizer abundância. A palavra pródigo quer dizer esbanjar, dar, né? Dar tudo que tem, né? Não reter nada, dar. No nosso dicionário, a palavra pródigo quer dizer isso. Então nós podemos perceber aqui que o pródigo amor de Deus é ele dar tudo que ele tem. É dar tudo. Né? Então, perceba que nós temos que ter essa mentalidade de filho e não de servo. Foi o que nós aprendemos a respeito da oração. Jesus não ensinou a gente a orar. Pai querido, Pai das luzes, Pai não, né? Excelentíssimo Pai das luzes, excelentíssimo Senhor, majestoso, glorioso Deus. Não, Jesus nos ensinou o Pai nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E aí nós podemos perceber que nós temos sim a identidade de filho, mas quem tem que pegar essa identidade e colocá-la em prática somos nós. Somos nós que temos que mudar a nossa mentalidade, que nós não servimos a Deus, nós somos filhos dele. E quem é filho não precisa ter ciúmes de outros filhos. Né? Tem muita gente que tem ciúme de pessoas que voltam até mesmo para o Evangelho, pessoas que se reconciliam, pessoas que chegam. A gente tem muito isso, né, dentro das igrejas. Pessoas que chegam agora, que têm oportunidade e fazem as coisas dentro da igreja, e pessoas que são antigas, pessoas que têm anos, 20, 30 anos dentro da igreja, elas ficam tristes, ficam até indignadas como esse filho aqui ficou, porque alguém está servindo, até melhor do que ela. Né? Então nós podemos perceber que essa parábola fala mais a respeito do pródigo amor de Deus do que do filho pródigo. Porque Deus ele demonstrou todo o seu amor através de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos perceber que essa parábola ela se encaixa. E esse aqui é o amor que a Disney nunca contou para você. Né? Você que gosta de assistir filme aí da Disney, das princesas com os príncipes aí, que é o amor compartilhado, é o amor que... Esse é o amor, aquele amor que sofre. Tem muita gente que não sabe o que é o verdadeiro amor, né? E se frustra nisso, porque o verdadeiro amor de Deus é um amor incondicional. Tanto que eu quero ler com vocês 1 Coríntios, no capítulo 13, que fala a respeito do amor verdadeiro, do verdadeiro amor. O que o verdadeiro amor faz? Eu vou deixar aqui 1 Coríntios 13, 14. Eu vou deixar fixo aqui para você anotar. Né? Porque olha só o que diz a respeito do amor. O amor é paciente, é bondoso.
O amor não arde em ciúmes, não se esvaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma nenhuma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Vê se não faz sentido essa palavra de 1 Coríntios 13 com a parábola do filho pródigo. Porque a gente fala muito de quem vai, né? O filho foi, ele deixou o pai, mas e quem ficou? Mas e o pai que ficou? Não é muito falado a respeito do pai que ficou. Como esse pai ficou? Eu acredito que existem muitos pais me ouvindo aqui agora e existem também muitos filhos, né? E nós temos que colocar, muitas das vezes, para nós sentirmos a dor do nosso próximo, nós devemos nos colocar no lugar dessa pessoa. E eu peço para você agora, se coloque no lugar desse pai. O quanto que ele sofreu. Porque ele ficava na varanda todos os dias esperando o filho voltar. Ele não sabia aonde seu filho estava. Mas o pai também não reteve o que o filho pediu. Percebe que o filho pede a herança. E o pai não dá sermão nele. O pai não fala nada, somente entrega. Mas eu acredito que junto com aquela herança ali, o pai entregou também o coração dele junto. O filho, além de levar os bens, o filho levou o coração. Porque é isso que os filhos fazem quando eles vão embora, né? Eu tenho certeza que o pai jamais ele quer que o filho vá. Eu penso assim, eu jamais quero que meu filho vá. Mas eu sei que um dia o Josué, ele vai constituir a família dele. Ele vai ter que sair da minha casa. E quando um filho sai de casa, o pai sente, né? O coração do pai e da mãe fica ali sentido, né? E agora, o pai ele ficou. E como que ficou o coração desse pai? Né? Ao olhar todos os dias da janela, ao olhar todos os dias ali o seu filho mais velho, trabalhando para ele, não entendendo o propósito. Que o pai não chamou o filho para servir ele, mas chamou ele para ser filho dele. Então nós podemos perceber aqui que esse amor da Disney que é falado, que é o amor correspondido, ele é um amor que é somente falatório, né? Não produz nada. Mas o amor verdadeiro está lá em 1 Coríntios 13, 4, que é o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor nunca morre. Né? E esse amor do Pai, Jesus está nos ensinando aqui a respeito do amor de Deus, que é um amor incondicional, que não tem fim, que não existe condições, sabe? E nós, como família, nós, como igreja, nós precisamos ter esse amor para junto com os nossos irmãos, para todos aqueles que um dia vão, sabendo que nós ficamos, mas um dia eles vão voltar. Um dia quem foi, ele vai voltar. E quando eles voltar, que nós estejamos também com os nossos braços abertos, não igual esse filho que ficou. Porque o filho ficou e ele ficou indignado quando o irmão dele voltou, ele ficou indignado. Né? E nós vimos aqui que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E aqui com certeza houve bastante festa, não somente no céu, mas também o seu pai fez festa na terra. Amém? O pessoal está entendendo aí, gente? Tá tranquilo? Né? Partindo daqui a gente já vai partir para o fim, que é a respeito do capítulo 16, que é a parábola do administrador infiel. Né? Que aquele administrador infiel, ele recebeu uma denúncia que o seu administrador estava desperdiçando os seus bens. Então ele chega até aquele mordomo, algumas traduções estão falando a respeito do mordomo infiel, né? E aqui na minha tradução está falando a respeito do administrador, mas é praticamente a mesma coisa, é o mesmo contexto, tá? O mordomo infiel, o administrador infiel, e ali aquele homem fica sabendo que aquele servo está
aquele mordomo está desperdiçando seus bens. E ele chega e fala, ó, eu vou te mandar embora. Pega tudo que é meu, porque eu vou te mandar embora. Né? E aquele homem, sabiamente, ele começa a pensar, fala, eu não sei trabalhar de outra coisa, eu não sei trabalhar na terra, eu não sei trabalhar e eu não posso mendigar porque eu tenho vergonha. Então o que eu vou fazer? Eu vou de encontro a todos aqueles que devem o meu Senhor. E eu vou fazer o quê? Se eles devem 100, eu vou cortar pela metade. Então ele foi, assim ele foi. Ele chegou no primeiro e ele perguntou, você deve quanto, meu Senhor? E ele fala assim, eu devo 100. Ele, não, você não deve mais 100. Ó, tô te dando um desconto aqui, você vai dever 50. Ele estava vendendo o peixe dele, né? Porque ele sabia que ele ia ser mandado embora. Então ele estava vendendo o peixe dele ali porque ele tinha uma porta de escape, né? E ali ele chega a outro também e fala, quanto é que você vende quanto é que você deve pro meu patrão? E aquele outro fala, eu devo 100 barris de azeite. Então o administrador fala, pegue a conta, sente e escreva aí 50. E a outra ele fala, escreva aí 80. E aquele patrão, quando ele viu a astúcia daquele homem, né? Que aquele homem foi prudente, ele elogia aquele homem, né? E ele elogiando, e aí Jesus fala, né? A respeito disso. Porque os filhos do homem, do mundo, são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. É o que Jesus está falando aqui. Algo que a gente não sabe fazer. Tem muita gente aqui que não sabe fazer, é ter amigos. É ter um network. Tem muita gente que não sabe fazer network. E é isso que Jesus está nos ensinando a respeito dessa parábola do servo infiel. Que ele saiu fazendo ali networks, saiu fazendo ali conexões. Porque se ele fosse mandado embora, ele teria aonde ir, com quem pedir ajuda, né? E é isso que Jesus está nos ensinando. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Então Jesus está falando aqui, ó, se a riqueza, que não é a riqueza de verdade, vocês são infiéis, imagina com a riqueza que é a riqueza verdadeira. Né? É isso que Jesus está falando aqui. Né? E também Jesus começa a falar, se vocês não forem fiéis nessa riqueza, que é a riqueza da terra, como que vocês serão fiéis na riqueza dos céus? Tá bom? Tem gente entrando aí. Gente, boa noite, vocês estão entrando aí. Teve muita gente que entrou e eu acabei me empolgando aqui e não falei. Vai dando um like aí, gente. Vai curtindo aí. Se tiver alguma dúvida, tem aqui um boxzinho assim, ó, com interrogação. Um boxzinho aqui, ó, com a interrogação. Se tiver alguma dúvida, pode também comentar aí nos comentários. Mas se você tiver alguma dúvida, pode responder aqui. Boa noite, Lisandra. Boa noite, Rômulo, Jeff, Daniel, minha mãe, Jéssica, Rosiane, Neto Saúde, pastor Neto Saúde está aí também. Boa noite a todos vocês que estão chegando aí com a gente, né? Espero que vocês estejam entendendo aí. Eu estou falando pausadamente para que vocês venham entender o contexto, tá bom? E agora Jesus fala uma afirmação que eu falei ontem sobre finanças. Eu falei isso ontem e olha só hoje, novamente. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Eu falei ontem a respeito de Mamon, que Deus nunca se comparou e nunca falou a respeito de nenhum Deus. Estou falando a respeito de uma comparação, né? Vocês não podem servir a Deus ou a Baal, servir a Deus ou não sei quem, da forma direta, igual Jesus está falando. E agora Jesus aqui está falando que vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Né? Eu mandei até lá no grupo do Telegram a respeito de um estudo pequeno a respeito de Mamon. E Mamon está relacionado à riqueza. Não tem como servir a Deus e às riquezas,
porque ou você há de agradar a um e desagradar a outro. É isso que Jesus estava falando. E quão perigoso é as riquezas para nós, principalmente nos nossos dias, né? Nós sabemos que nós devemos também acumular tesouros nos céus. Não que nós não devemos acumular na terra, ter um bom carro, ter uma boa casa. Não estou falando isso. Nós devemos sim buscar isso. Nós devemos sim ter isso. Nós devemos sim querer isso, né? Porque a pobreza não foi feita para a gente. A miséria também não foi feita para a gente. Nós temos que ter para dar. Nós temos que ter para dar, não somente para receber. Ah, eu não tenho, só recebo, recebo. Não, porque aquilo até que a gente recebe, a gente pode dar também. Se a gente tiver essa consciência de reino, né? E agora Jesus fala a respeito da lei e do reino de Deus, que fala que a lei acabou em João Batista. Porque em João Batista começa o reino de Deus, né? Muita gente me perguntou aí a respeito disso, né? Por que que Jesus está falando aqui que a lei e os profetas duraram até João Batista? Porque foi através de João Batista que começou a ser pregado o reino de Deus. Tanto que foi a primeira pregação. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus não veio para anular a lei, mas veio para cumprir ela. Tanto que Jesus, a cada passo, Jesus está cumprindo a lei, né? A cada passo aqui, Jesus está cumprindo a lei. E Jesus dá mais uma afirmação, que passará os céus e a terra, mas nenhum tio dessa palavra há de passar. É mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio sequer da lei, desta palavra que nós estamos lendo, que nós estamos aplicando em nossa vida. Então, tudo que está aqui é literal. Ah, mas foi escrito pelos homens. Mas foi inspirado, gente. A inspiração veio do Espírito Santo. Porque olha só um tanto de detalhes que nós podemos perceber. São detalhes que somente o Espírito Santo pode dar a alguém. E ele deu muitos detalhes para Lucas, né? E aqui fala a respeito do divórcio, né? Quem repudiar sua esposa, olha só, quem repudiar por motivo qualquer, motivo banal, repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Está falando a respeito do adultério. E aquele que casa com a repudiada pelo marido também comete adultério, porque não foi esclarecido, né? Não houve aí motivos para uma separação. Nós sabemos que motivo para a separação, a qual nem é motivo, né? Mas é algo que você pode fazer, né? No caso de um adultério, no caso de alguém trair, no caso de traição, né? Aí sim pode se separar. Mas Jesus está falando a respeito do repudiar. Repudiar é você não querer mais. Ah, não quero mais fulano não, fulano está me dando trabalho demais. Aí a pessoa vai lá e separa. Se a pessoa casa com outra, ela está em adultério. E aquele que casa com a repudiada também está cometendo adultério. Tá bom? E aqui Jesus fala a respeito do rico e de Lázaro, que era o rico e o pobre. Né? Que o homem rico, com suas riquezas, desfrutou tudo que tinha na terra. Desfrutou tudo, e ali tinha um mendigo chamado Lázaro, que ficava na porta daquele homem. Né? E nós podemos também saber, e a Bíblia nos fala que aquele, além de ser mendigo, ele tinha uma patologia, ele tinha uma doença, né? A qual os cães lambiam as suas chagas. Né? Os cães lambiam, talvez até mesmo para dar um alívio para aquele homem. Então podemos ver que aquele homem sofreu bastante na terra, e o rico teve riqueza, teve mordomia, teve até lençóis linhos finos, que a Bíblia fala. Né? E acontece que os dois morrem. Como eu sempre falo, todos nós estamos num caminho para a morte. Né? Todos nós temos a certeza de uma coisa na vida. A gente vai morrer. Um dia a gente vai morrer. Né? E aqui esse homem, o rico e o Lázaro, ele morre. Né? E o rico morre, vai para o inferno. E aqui Lázaro morre e ele vai para o seio de Abraão. E agora aqui quebra até algumas coisas a respeito do inferno,
quebra até também algumas coisas a respeito, vida após a morte, ressurreição, consigo falar com espíritos e tudo isso. Jesus aqui quebra alguns paradigmas e algumas dúvidas também a respeito da morte, da vida após a morte, né? Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que acredita que o inferno é aqui, que o céu é aqui. Não é, gente. A gente vai morrer, a gente vai ser julgado e automaticamente, depois do julgamento, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Né? E se você tiver alguma dúvida a respeito de céu e inferno, pode colocar aqui, enquanto eu vou falando, você pode colocar aí que eu vou tirar as suas dúvidas também. Né? E uma coisa que nós podemos perceber que nós teremos no céu e no inferno é a consciência. Tem gente que vai ser atormentado também no inferno mais pela sua consciência do que pelo fogo. Porque a Bíblia diz, e Jesus mesmo diz, que lá é onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Mas também vai ter a consciência o tempo todo falando no seu ouvido. Vai ser um inferno literalmente. E a sua consciência, ela vai dizer, todos os dias vai te acusar. Né? Quem for para o inferno. Vai acusar o quê? Você teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. E vai lembrar um dia dessa live que nós estamos fazendo. Você lembra no dia da live que estava falando a respeito do pródigo amor de Deus e você não se arrependeu? Pois é, você teve a oportunidade e você não fez. Tá vendo a live que você está assistindo agora? Um dia, se você não se arrepender, acontecerá isso, né? A consciência. Você vai ter essa consciência, tanto no céu, tanto no inferno. Haverá consciência, sim, tá bom? Então, aquele homem é lançado no inferno e ali ele pede a Abraão, né? Ele pede, a Bíblia diz que existia e existe, na verdade, um grande abismo que separa o céu do inferno. E aquele homem que está no inferno agora, de baixo ele vê Lázaro em cima e ele vê Abraão também. E agora ele pede somente que Lázaro molhe com a pontinha do dedo, pega somente a pontinha do dedo, molhe a língua dele com água, para que aquele sofrimento que ele está passando, ele venha ao menos ter um conforto, né, durante todo aquele sofrimento que ele está tendo ali no inferno. E agora Abraão diz para ele, olha, existe um abismo entre nós e você, a qual quem está embaixo não pode subir, e a qual quem pode subir não pode descer, quem está em cima não desce. Né? Então existe sim esse grande abismo. E ali Lázaro, o rico, ele pede algo para Abraão, que ele pede para voltar. Né? Então ele está ali naquele sofrimento e ele pede para voltar. Mas perceba algo, ele pede para voltar não para ele se livrar do inferno, mas para ele livrar os irmãos dele do inferno. Olha só, ele teve o tempo todo na terra para se arrepender, ele teve o tempo todo na terra para até mesmo falar para as pessoas a respeito do céu e do inferno. E agora ele no inferno, ele pede para voltar para que os seus irmãos se arrependam. Então Abraão fala para ele, olha, não tem como você voltar. Aí ele fala assim, não, mas que eu volte para que ao menos eles acreditem que realmente existe inferno. Né? E Abraão fala, não, eles têm os profetas, eles têm a lei, a Bíblia. Isso aqui, gente, ela serve para nossa lei. Isso aqui é lei, isso aqui é a bússola de todo ser humano. Isso aqui é o manual de todos nós. Então, Abraão fala assim, ó, eles têm os profetas e as leis, que eles ouçam eles. Né? Mas aí ele replica ainda. Ele replica, não, deixa que eu volte. Deixa que eu volte para que eles pelo menos me escutem. Eles vão me ver e eu vou falar para eles do sofrimento do inferno. Eles vão me ver e eles vão ver o sofrimento e eles vão se arrepender. E Abraão fala para ele, não, jamais. Se não ouvem Moisés e os profetas, que é a lei e os profetas, também não se deixarão convencer a respeito de você, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Abraão está dando um veredito aqui. Se
as pessoas elas não acreditam na palavra, se não acreditam nos profetas que estão falando, não vai ser alguém ressuscitando, não vai ser alguém morto que vai conseguir trazer essa consciência de céu e inferno para a pessoa que está escutando. Então, no inferno haverá choro, ranger de dente, haverá consciência. Você vai lembrar desse dia, você vai lembrar dos dias que você pôde se arrepender e não se arrependeu. Você vai lembrar de toda a sua vida, mas não vai ficar só na lembrança. Isso vai te aprisionar e isso vai, durante toda a sua eternidade, te matar por dentro. Essa é a consciência. A consciência do inferno vai ser essa. Além do fogo e além do bicho que não dorme. Então, o inferno, ele é real, ele é literal mesmo. O céu também. Então, Jesus está falando tanto de inferno, ele fala tanto de inferno, porque ele está preocupado aonde que a gente vai morar, aonde que a gente vai viver, né? Então, ele dá essas características, ele dá essa parábola a respeito do filho que volta, a respeito do arrependimento. Tantas vezes nós estamos falando aqui do arrependimento, para a gente se arrepender, para a gente se arrepender, para a gente deixar as velhas práticas, para a gente fazer algo agora, para a gente não viver absolutamente, para a gente viver de acordo com a palavra. É exatamente para isso, porque a palavra é o nosso manual. A palavra é o nosso manual. Para o quê? Porque para ir para o inferno a gente não precisa fazer nada. Porque a gente já foi condenado, a gente já está em direção ao inferno. Cabe você escolher, querer ir ou não. Né? Você aceitar ou não a graça do Senhor. Né? Minha tia está aí, benção tia, tudo bem? Minha tia Fátima, Pai do Senhor. Tem uma galera aí. Então, gente, para concluir, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Né? Esse é o nosso resumo aí dessa live. Né? Você que entendeu aí, você que compreendeu, né? Dá um like aí, compartilha também. Eu sei que você já tirou o print aí comigo e com a ovelhinha perdida. Falamos a respeito da ovelhinha que se perdeu. Né? Também temos aqui as outras 99. Olha as ovelhinhas aqui, 99. As 99 ovelhas agora são 100 ovelhas. Né? Agora o pastor buscou a outra ovelha e as 100 ovelhas estão juntas agora no aprisco, né? Protegidas pelo bom pastor. Jesus, ele é o nosso bom pastor, a qual deu a sua vida pelas ovelhas. Né? As ovelhas aqui, as ovelhas somos nós, né? E pastor também é ovelha. Eu sou ovelha de Cristo, você é ovelha do Senhor também, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você tenha uma ótima noite. Espero que esteja esclarecido. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no box. Não há perguntas, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui nos comentários. Também não há nenhum tipo de pergunta, né? Então, eu vou estar finalizando aí. Valeu, que Deus abençoe vocês. E até amanhã, gente. Amanhã eu acredito que a live seja um pouco mais cedo também. Tá bom? Os meus filhos estão igual a Jacó. Não querem sair de casa com 70 anos. Deixa eu ver se o Josué tá acordado. Calma aí. O Josué tá acordado, velho? Tá. Traz ele aí. Deixa eu trazer o Josué pra vocês verem. Agora vocês vão ter que compartilhar a live aí. Ó, a gente tá com 10 pessoas assistindo nós. Calma aí que eu vou trazer o Josué. Calma aí que eu tô aí. Mostrar ele. Ele tá bonito demais hoje. Hoje ele tá lindo. Espero que vocês entendam aí. Gente, mexeu muito comigo a respeito dessa leitura hoje, né? Nós lemos aí Lucas 15 e Lucas 16, o evangelho completo, papai. Olha aqui o povo querendo te ver, meu amor. Olha o povo querendo te ver, papai. Aí, fala com todo mundo, fala. Oi, gente. Chuchué. Fala, oi, gente. Como é que vocês estão aí? Gente, merece ou não merece um like aí, gente? Oh, que gostosura. Meu Deus do céu, tá que rir pra vocês aí, ó. E vocês não estão nem tirando print pra postar. Tira aí o print dele aí, ó. Olha só, papai. Olha só, papai. Olha que gostosura.
Ó, Josué rindo pra vocês. Ai, Josué tá de bem com a vida, né? Espero também que você esteja de bem com a vida. Ó, o papai usou hoje seu bonequinho, papai. Né? Então, aí, ó, Josué. Ó, sua avó falando contigo. Deixa eu ver quem mais tá falando aqui. Ô, delícia, Josué. Amém. Lindo, 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 lindão, lindo, lindo. É, porque parece com o pai. Parece ou não parece com o papai, meu amor? Olha, tá mostrando a barriguinha. Ó as coxas. Ó as coxonas. Olha as coxonas, papai. Dá um tchau pro povo. E a vovó coruja tá babando aí. A vovó, a mamãe, tá todo mundo babando aí. Dá um sorriso, papai. Dá um sorriso pro pessoal. Dá um sorriso pra galera. Dá um sorrisão. Dá um sorrisão. Dá um sorrisão pra galera. Gente, Deus abençoe vocês, tá? Deixa eu ele arrumar algumas coisas aqui com o Josué. Beijo, 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 beijo. Amo vocês. Até amanhã.